A origem e natureza dos espíritos. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isso, denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obras de Deus exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela ou útil, o homem lhe chama a sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Pergunta 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou percebem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se podem definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos carenciaria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhes falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Pergunta 83. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que seja eterno o princípio onde eles emanam, mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitado a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repileis. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Mundo normal primitivo. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o princípio na ordem das coisas?
o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda a parte. Povoam infinitivamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda a parte, por isso que há regiões interditas algo menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a certa inteligência. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo a percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos passos que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo disso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Pergunta número 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Pergunta 92. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com igual força. Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione a tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com o homem, que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diversos pontos.